Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, queridas mães que oram pelos filhos. Boa tarde. Boa tarde. Uma alegria esse encontro nacional e internacional das mães. Quando nós falamos encontro internacional, porque o movimento ele cresceu, está em vários lugares. E hoje, dando continuidade a tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos, nós vamos conversar um pouco sobre a copadroeira do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Vocês sabem quem é a copadroeira do movimento das Mães que Oram pelos Filhos? Quem é? Santa Mônica, isso mesmo. Mas antes de falar sobre Santa Mônica, eu quero agradecer a Deus. Sou o Padre Alexandre Fernandes, eu sou diretor espiritual do movimento do Estado de Minas Gerais. E é uma alegria ver vocês, mães de Minas. Quero agradecer e também de todos os estados, não é? É tão bom estarmos juntos. A igreja está vivendo esse momento tão lindo, sempre isso, um momento de comunhão, e nós estamos nos preparando, estamos vivendo na alegria do sínodo, da gente poder entender e ouvir todo mundo. A Igreja do Brasil nos convoca junto com o Santo Padre, o Papa Francisco. Mas nós vamos falar sobre Santa Mônica. Quero colocar para vocês algo que é importante para mim. Eu sempre fiquei naquela parte da Santa Mônica como a mãe de Santo Agostinho. E vocês também. Mas a gente precisa dar alguns passos para olharmos para Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Vocês conhecem bem a vida de Santa Mônica? Conhecem? Levanta a mão quem conhece bem a vida de Santa Mônica. Acho que todas vocês, mães, conhecem a vida de Santa Mônica. E eu quero colocar para vocês algumas estratégias utilizadas por Santa Mônica, porque vocês são mães, para educar o seu filho Santo Agostinho. Eu quero colocar para vocês que podemos viver momentos de adversidade. Quem não vive momentos de adversidade na vida? Levanta a mão quem tem contrariedades, adversidades. Levanta a mão. Vamos ficar em pé todos que vivem esses momentos de adversidades, de contrariedades. Levanta a mão. Eu vivo. E vocês, mães, vivem ou não? Nós vivemos esses momentos de adversidades e contrariedades. Quando nós vivemos esses momentos, às vezes nós chegamos a desistir. Por isso, nesse encontro, nós vamos olhar para Santa Mônica, e ela que viveu momentos de adversidades na vida para educar o seu filho Santo Agostinho. Eu quero que vocês pensem numa coisa muito importante agora. A base do fundamento do movimento Mães que Oram pelos Filhos é a oração. Não é verdade? A base do movimento é a oração. E o que é a oração para nós? A oração é como uma raiz de uma árvore. Ela é profunda, a gente não vê. E às vezes silenciosamente, olha que bonito isso, silenciosamente Deus vai agindo. Então por isso, a oração silenciosamente, quando nós oramos, Deus vai agindo. Não é? E isso é tão bonito quando nós temos essa capacidade da oração. Por isso Santa Mônica, ela traçou, inspirada por Deus, algumas estratégias para poder educar o seu filho Santo Agostinho. E nesse momento eu gostaria que vocês pensassem, o
que é uma estratégia? Da mesma forma como nós planejamos visitar, viajar para esse encontro, para participar aqui, vocês montaram um monte de estratégias. Vocês pensaram, para estar aqui, quem é que vai ficar com os filhos ou com o filho? Quem é que vai ficar cuidando de todas as coisas? Vocês montaram muitas estratégias. Santa Mônica também, ela montou muitas estratégias para estar com o filho. Por isso nós vamos conhecer um pouco da vida dela, para que possa ajudar a cada um de nós nessas estratégias da gente vencer ou as adversidades das quais a vida coloca para nós. Todos nós vivemos momentos adversos. Está aí, é a nossa condição, esses momentos adversos. A primeira estratégia que Santa Mônica percebeu, e da qual vocês já ouviram muitas vezes, porque nós ficamos naquilo que é dito por Santo Ambrósio para Santa Mônica: não há nenhum filho que se perca diante da oração e das lágrimas de uma mãe. Santa Mônica, ela fez uma coisa maravilhosa. O que ela fez? Ela perseverou. Ela não desanimou, não desistiu. Ela lutou sempre, não para que Deus fizesse a vontade dela, mas para que se realizasse a vontade de Deus na vida dela. E é algo que nós vamos descobrindo. A oração é uma forma, uma estratégia da gente chegar até o coração de Deus. Por isso, a primeira coisa que é importante na nossa vida, a oração. Nós não podemos deixar de orar nunca. E Santa Mônica, ela nos ensina isso, a orar sempre. Há outra coisa importante que Santa Mônica nos ensina. Se a primeira estratégia, olha, é a gente não desistir, porque às vezes nós desistimos, porque às vezes nós queremos desistir daquilo que nós planejamos, daquilo que nós realizamos, daquilo que nós fazemos. Santa Mônica, ela permaneceu, não é? Firme. E a segunda coisa, quando a gente ora, a segunda coisa na nossa vida é aceitar que Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo quando não sai quando nós queremos, mesmo quando não sai da forma que nós planejamos, das formas que nós entendemos. Por isso, ela sabia que Deus tinha o controle de todas as coisas. E há algo que eu quero dizer a vocês. Tudo isso que eu estou falando aqui está baseado em quem? De onde eu tirei isso tudo? Do filho de Santa Mônica, Agostinho. De tudo aquilo que ele colocou no seu livro, Confissões, em outros momentos ele falou da sua mãe. Eu estava esses dias, primeira coisa, orando para me preparar para esse encontro. Eu achei uma coisa maravilhosa, a carta que minha mãe me enviou quando eu fui para o seminário. E ela falou: eu estarei rezando, eu estarei orando e pedindo a Deus por você. E a minha mãe, ela, ao enviar essa carta, quando estava lendo tudo para fazer sobre a vida de Santa Mônica, eu descobri que ela disse, assim como nós encontramos nas Sagradas Escrituras: faça não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Imagina nós colocarmos isso para a nossa vida: faça a minha vontade, mas não a vontade de Deus. É difícil. Por isso, Agostinho, ele coloca ali
baseado nos evangelhos, que Mônica, sua mãe, ela queria fazer antes a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Quero perguntar a vocês, vocês têm a vontade de fazer sempre por primeiro, depois de orar, a vontade de Deus? Sim ou não? Sim, nós temos essa vontade de fazer, de realizar a vontade de Deus. E Santa Mônica, ela utilizou algo que nós precisamos, um dos traços da personalidade de Santa Mônica. Santa Mônica era pacificadora. Olha que bonito quando nós olhamos esse traço da vida de Santa Mônica, como ser uma mulher pacificadora. Às vezes nós vivemos na nossa vida momentos de contendas, de discussões, de brigas. E Mônica, ela nunca entrava nesses momentos de contendas, de discussões e de brigas. Isso é tão significativo que marcou, como cada um de nós é marcado por sua mãe, que Santo Agostinho vai dizer algo fantástico quando ele via isso na sua mãe, de não ser uma mulher que entrava em contendas, em brigas, em discussões. Santo Agostinho dizia que seu pai, marido de Santa Mônica, embora de coração afetuoso, porque muitas vezes nós achamos o tempo inteiro que o pai de Santo Agostinho, o esposo de Santa Mônica, era colérico o tempo inteiro, mas não era. Ele diz, embora de coração afetuoso, ele se encolerizava, às vezes com facilidade. E o que Mônica realizava? Em vez dela entrar nessas contendas, nessas discussões, ela tentava pacificar. Para quê? Porque ela recebeu desde criança, por isso eu falo que vocês marcam muito a vida de você, dos filhos, e vocês foram marcados também pela vida das mães de vocês. Ela recebeu da sua mãe essa vontade de não dividir o seu lar, mas de unir o lar. Por isso, quando a Santa Mônica via o seu esposo, embora afetuoso, isso é o olhar de Santo Agostinho. Santo Agostinho que coloca sobre sua mãe. O seu pai se encolerizava em alguns momentos. O que sua mãe realizava? Em vez dela entrar nas contendas, nas brigas, nas discussões, Santa Mônica conseguia facilmente pacificar, conciliar. Ela conciliava ao invés de afastar, de repelir. Ela trazia para mais perto. E olha a memória afetiva de Santo Agostinho, escrevendo sobre sua mãe, falando sobre esse traço da qualidade de Santa Mônica. Ele fala, sempre que havia discórdia entre as pessoas, ela procurava, quanto possível, mostrar-se conciliadora, a ponto de nada referir a outra, senão o que podia levá-las a se reconciliarem. Por isso nós temos que aprender muito dessa mulher. Nós temos que ver essa mulher e aquilo que ela marcou na vida de seu filho, aquilo que ela marcou na vida de Santo Agostinho. Ela preferia, e olha como isso é bonito, ela preferia esperar um momento. E ela sabia esperar um momento. Não que aquilo que ela pensava, aquilo que ela queria não ia acontecer, mas ela esperava um momento. Às vezes nós queremos que tudo se realize muito rápido, e nós queremos conciliar muito rápido as coisas, algo que acontece dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa casa,
nós queremos que tudo se resolva de uma forma muito rápida. E às vezes não se resolve de uma forma muito rápida. As coisas na nossa vida, elas passam por ciclos. E vai chegar um momento em que aquilo que a gente viveu como um momento difícil, que foi capaz de perturbar o nosso coração, nós sabemos que aquilo que a gente orou, primeira coisa, orou, colocou na vontade de Deus, Santa Mônica, ela percebeu que era necessário ser uma mulher pacificadora. E eu falo para vocês, como é importante nós utilizarmos a forma de trazer a paz para as pessoas. Santa Mônica também utilizava algo que me ensinou muito, lendo Santo Agostinho falando de sua mãe. Ele dizia que uma outra estratégia, um outro jeito que Santa Mônica falava para o seu filho e diante de suas amigas, Santa Mônica, ela mantinha a paciência e a temperança. Vejam como Santo Agostinho descreve a sua mãe, a postura de Santa Mônica diante do desafio de lidar com seu marido, pai de Agostinho, e ao mesmo tempo diante das pessoas difíceis. Depois, diz Santo Agostinho, que meu pai se refazia e ao mesmo tempo se acalmava, minha mãe, Santa Mônica, procurava um momento oportuno para mostrar-lhe como se tinha irritado sem refletir. Você já viu que muitas vezes na vida a gente se irrita sem necessidade? Sem precisar? Às vezes nós, sem necessidade, sem precisar, nós nos irritamos. Acontece com vocês isso? Sim ou não? Acontece isso. E às vezes nós queremos resolver rápido. Santa Mônica, como nós encontramos o filho falando, depois que a pessoa se refazia, ela procurava encontrar o momento certo, a hora certa. E eu gostaria de saber, depois que nós vivermos todo esse encontro aqui na Canção Nova, nós seremos capazes de voltar para a nossa casa e ao mesmo tempo seremos capazes de fazer a pacificação em todas as situações das quais nós precisamos e necessitamos. Por isso, Santa Mônica utilizou de uma outra coisa importantíssima. Santa Mônica não murmurava. Olha, às vezes nós murmuramos muito na vida. E Mônica não ficava murmurando. Mônica, porque a murmuração, ela adoece a gente. Quando nós começamos a murmurar, nós começamos a adoecer. Ah, isso não está bom, não é desse jeito, não é dessa maneira, não é dessa forma. E Mônica procurava não murmurar. Uma coisa linda, da qual Agostinho coloca, e nós encontramos o tempo inteiro nas Sagradas Escrituras, nós encontramos o tempo inteiro na Bíblia, é que nós temos o direito de reclamar, mas nós não temos o direito de murmurar. Nós temos o direito de reclamar, mas nós não temos o direito de... Vocês sabem qual a diferença entre murmuração e reclamação? Sabem qual a diferença entre murmuração e reclamação? A murmuração é assim: o tempo inteiro a gente começa a dizer, não está bom, isso está difícil, eu não estou conseguindo, isso é pesado para a minha vida. A reclamação, a gente pode reclamar
com Deus. Nós podemos reclamar com Deus. Murmurar, nunca. O que nós podemos falar? Santa Mônica nos ensina. Olha, isso está difícil. Eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta dessa situação. Imagina o que Santa Mônica não viveu, não é? O que ela não experimentou ao ver o seu filho Santo Agostinho. E depois nós olhamos um pouquinho desse traço da personalidade dele, da qual ele descreve no livro das Confissões. É uma forma de Santo Agostinho estar falando de tudo da vida dele e ao mesmo tempo como ele foi enxergando a sua mãe. Imagina como eu enxergo a vida da minha mãe. Santo Agostinho diz assim, quando ele fala da murmuração, no livro das Confissões, no capítulo 9, no verso 9, o livro das Confissões é um livro escrito por Santo Agostinho, são as memórias de Santo Agostinho, aquilo que Santo Agostinho, ele viveu e percebeu, e ele foi escrevendo, é um livro muito lindo. Santo Agostinho diz, conhecendo o tipo de marido colérico, minha mãe, ela suportava muito em não perceber que naquele momento era a hora de falar, mas ela esperava o tempo certo para dizer aquilo que necessitava ser falado. Nós o tempo inteiro temos que aprender com ela, porque nós murmuramos, não está bom, as coisas não estão acontecendo da forma que a gente quer, a gente pediu tanto isso a Deus, nós colocamos tanto isso para Deus e não aconteceu. Eu não sei, vocês querem aprender, e é isso que eu pergunto para vocês, vocês querem aprender com Santa Mônica e como uma mãe que foi capaz de viver, de suportar um marido, ao mesmo tempo suportar não no sentido de ali só aguentar, mas ao mesmo tempo de viver tudo isso e ao mesmo tempo do filho da qual ela teve que rezar muito tempo por ele. Por isso Santa Mônica descobriu uma coisa maravilhosa. Ela descobriu que no sofrimento escondido de Cristo, na cruz, estava todo o sentido do amor. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, vocês imaginam a cruz de Jesus? Quando nós olhamos para a cruz do Senhor Jesus, nós ficamos pensando assim, a cruz está difícil, aquilo que eu estou vivendo não está fácil, essa situação não está acontecendo da maneira que eu planejei, pensei, meu filho não está agindo da forma da qual eu idealizei para ele. Por isso Santa Mônica ela descobriu que existia um sentido no sofrimento. Porque quando nós olhamos, olha que coisa linda, a cruz de Jesus, ela não foi uma cruz em vão. O sofrimento de Jesus na cruz não foi um sofrimento qualquer. Cristo na cruz, ele trouxe para nós naquele sofrimento a vida para a nossa vida. Uma vida que foi capaz de dar para nós um sentido. E foi isso que Santa Mônica, ela vivenciou. Por isso vocês estão aqui, porque nós viemos para superar o sofrimento e ao mesmo tempo ressignificar os fatos, mudar a narrativa e ao mesmo tempo nas tribulações que nós vivemos, ter a oportunidade para o crescimento. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos das quais a gente fala, nós vamos dar conta? Nós vamos suportar isso? Nós vamos entender isso? Santa Mônica, ela viu que na cruz de Cristo, e muitas vezes no escondimento, e nesse sofrimento, ela viu o sentido da cruz de Cristo. E ela começou a ressignificar todo aquele sofrimento pela qual ela passava com o esposo, e ela passava também
com a sua família. Por isso é preciso que a gente viva isso, que a gente experimente isso. Santa Mônica, ela também nos ensina, porque a vida dela é maravilhosa, ela nos ensina uma coisa muito importante. Não a confiar somente nela mesma, mas confiar na vontade de Deus. Vou contar um caso da história de Santa Mônica. Quando Santo Agostinho, um homem profundamente muito inteligente, autodidata, ele aprendeu as coisas muito rápidas, ele queria ganhar os altos postos, ele se tornou, Santo Agostinho, um dos homens que queria buscar os mais altos cargos. E Mônica sabia que o que era mais importante para a vida dele era ser cristão, era ser um seguidor de Jesus, um homem transformado por Jesus. O que Santo Agostinho fez com ela? Ele queria ir para a cidade grande, ganhar o mundo. E ela sabia que esse ganhar o mundo de Santo Agostinho era ao mesmo tempo um desejo que ele estava vivendo de ir para o mundo. Só que ela foi com ele até o cais, o lugar onde partiam os navios. E ao ir até o cais onde partiam os navios, Santa Mônica, ela foi pelo filho. Ele disse para ela: mãe, espere um pouco. E ele não disse para Mônica que iria partir, mas ele partiu, ele foi. E ela, em vez de ficar murmurando, reclamando, lamentando, como muitas vezes nós realizamos na nossa vida, o que Santa Mônica fez? Ela foi para dentro de uma capela e ela rezou a Deus, pediu a Deus para que aquele filho não se perdesse. O que Santa Mônica teve que aprender? A não confiar somente nela mesma, mas ela teve que aprender a confiar profundamente na vontade de Deus. E ela descobriu uma coisa importantíssima que nós precisamos descobrir: que o tempo que nós temos na nossa vida, esse tempo se chama hoje, o tempo presente, sem sofrer por antecipação, por aquilo que ainda não chegou, por aquilo que ainda não viveu. Por isso, mesmo tendo sofrido isso tudo, Santa Mônica, ela confiou. E é uma coisa que Mônica descobriu, e o filho Santo Agostinho coloca, e que eu gostaria que vocês pensassem muito disso. Deus não demora, Deus sabe a hora. Vamos dizer juntos? Deus não demora, Deus... Vamos ficar em pé e dizer juntos: Deus não demora, Deus sabe a hora. Você tem confiança que Deus não demora? E você sabe que Deus sabe a hora? Às vezes nós achamos que Deus está demorando, que Deus, Ele não está acontecendo. Foi isso que Santa Mônica, ela nos ensina, e isso que ela ensinou para o filho. E é uma das coisas mais interessantes que nós encontramos. Depois de tudo isso, Santa Mônica viveu uma coisa importantíssima. Ela não agiu como uma pessoa carente. Olha o coração dessa mãe. Ela não agiu como uma pessoa carente. Muitas vezes nós somos carentes, e eu não estou falando que as mães são. Santa Mônica nos ensina isso. A gente quer um amor de atenção.
A gente quer que as pessoas olhem para nós, que as pessoas nos percebam, veja quem somos. Isso é um amor necessidade, um amor carência. E é um amor que precisa ser trabalhado dentro do nosso coração. E esse amor que precisa ser trabalhado dentro do nosso coração, Santa Mônica aprendeu. Por isso, eu gostaria de dizer a vocês, nós não podemos nos tornar em nenhum momento vítimas das circunstâncias que nós estamos vivendo. Em nenhum momento nós não podemos nos tornar vítimas das circunstâncias que nós estamos vivendo. Santa Mônica não se tornou vítima das circunstâncias que ela estava vivendo. Ela não fez isso. Ela percebeu que podia na vida dela, diante daquilo que ela viveu, transformar essas circunstâncias difíceis num coração aberto ao perdão. Porque só quem possui uma liberdade interior de viver a vida, acreditando em Deus e orando, é capaz de confiar que a oração é como uma raiz profunda. Imagina, a oração é como uma raiz profunda. A gente vê a raiz, a gente não vê a raiz, mas ela existe. A raiz cresce para dar sustentação. Assim é a oração. Ela cresce para dar sustentação. Por isso nós vamos cantar: Deus não demora, Deus sabe a hora. Vocês vão cantar junto com a gente o canto que vocês trouxeram para esse momento, para que a gente possa viver isso que Santa Mônica nos ensina. Mônica descobriu, depois que o filho se converteu, e olha que lindo, que o amor de Deus era a fonte de cura para todas as coisas. Ela achou que iria perder aquele filho, mas ela confiou, ela orou, esperou um momento. Ela descobriu que Deus não demora, mas Deus sabe a hora. Não murmurou, não reclamou. Por isso nós temos que aprender um pouquinho com ela, montar as estratégias. Vamos cá, vamos cantar juntos. Deus abençoe todas as mães nesse momento. Cantemos juntos. Quero me espelhar. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, Neste modelo maternal, para que possamos nos inspirar em Santa Mônica. que transformou o pranto